Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. Como é bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e essa semana a gente vai falar um pouco mais, vai entender um pouco mais sobre o que é a dor crônica. De acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a prevalência da dor crônica no Brasil é de 39%. Considerada um mecanismo de defesa do organismo, a dor é classificada como crônica quando persiste por semanas ou até anos. A doença é complexa e a dimensão dos problemas relacionados também, o que deixa evidente a necessidade de falar sobre esse tema. E para isso, claro que eu não vou falar sozinha sobre isso, eu recebo aqui no Jovem Pan Saúde a doutora Amelie Falcone, médica especialista em dor e autora do livro Existe Vida Além da Dor. Obrigada pela presença, doutora. Muito obrigada, Lívia. Olá a todos. 39% de prevalência é porque a gente tem que falar urgentemente sobre esse tema. E também não só eu e a Amelie vamos falar sobre isso. Dr. Ricardo Paniza Ambrósio, fisioterapeuta e coordenador científico do Comitê de Dor e Movimento da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Bem-vindo também, doutor. Obrigada. Obrigado pelo convite, Lívia. Saudações a todos. Vamos debater esse tema com urgência, né? 39%, eu vou repetir esse dado, 39% de prevalência no Brasil, porque eu sei que tem alguns países que têm um índice maior, daqui a pouquinho a gente traz esse dado, é um índice muito alto. Eu trouxe uma breve explicação na abertura, doutora Amelie, sobre o que diferencia uma dor comum, pontual, de uma dor crônica, que é o tempo de prevalência. Dá para trazer mais detalhes a respeito do que eu disse na abertura? Essa é uma dúvida muito comum no consultório, porque muitas vezes os pacientes, ou até mesmo nas redes sociais, eles apresentam a situação e perguntam: doutora, minha dor já é crônica? Então, sempre que uma dor ela perdura por mais que 3 meses ou ela perdura por um tempo maior do que ela deveria durar, por exemplo, você faz uma cirurgia e você fica com uma dor muito prolongada no período pós-operatório, nós já consideramos essa dor como uma dor crônica. E qual que é a virada de chave? Quando a gente pensa na dor aguda, se eu tropeçar aqui, eu vou torcer o meu tornozelo e vai doer. Se eu tiver um quadro de gripe, eu posso ter uma dor de cabeça secundária. Essa dor ela tem uma duração limitada e ela normalmente tem uma causa. Ela é um sintoma de outra situação. Quando a gente tem a questão da dor crônica, a dor crônica ela deixou de ser um mero sintoma e ela passa a ser uma doença em si. A gente fala que ela fica muito mais complexa. Ela vira uma doença, ela vira uma entidade, então ela tem um tratamento todo diferenciado que vai muito além de analgésicos simples, remédios comuns que a gente compra na farmácia. É muito interessante a gente detalhar isso, como a doutora fez, doutor, porque se estabelece às vezes um período. Minha dor está durando mais de 3 meses, como a doutora falou, então possivelmente eu tenha dor crônica. Mas assim como ela explicou, não é a única métrica para isso. Às vezes você está com algum problema que normalmente duraria, sei lá, vou pegar o exemplo da torção, 1 semana para a dor melhorar. Se ela perdura por 2, 3 semanas, ela não chegou aos 3 meses, mas ela pode ser crônica também. Essa pergunta é excelente. Primeiro, vale a pena notar que eles precisaram determinar um período para que você tivesse um padrão, principalmente para estudo, para você poder dividir quando que vai ser aguda e crônica em um padrão mundial. Então, colocou-se lá os 3 meses básicos. Sim. Mas o que deveria ser? A dor, ela, claro que é complexo esse fator, então não dá para simplificar nisso, mas a dor ela tem um caráter de proteção. De alguma forma, ela quer te afastar de alguma coisa, de algum estímulo. Seria. Um alerta, vamos pensar dessa forma. Quando ela perde esse caráter de te alertar e começa a te prejudicar socialmente, começa a te prejudicar funcionalmente, no trabalho, começa a te prejudicar mentalmente, no sono, de uma forma que está muito além do que, caso você se machucou, do que aquele machucado, do que aquela lesão significa, ela começa a ter o caráter crônico. E aí tem uma coisa interessante. Esse dado que você trouxe, essa porcentagem tão enorme de 39%, ela pode até ser maior. Por quê? Porque, primeiro, que muitas pessoas ainda não reconhecem, não compreendem que a dor crônica é uma doença. Então, alguns estão subdiagnosticados. E outros não procuram serviço. Por exemplo, idosos que acreditam que é normal ter dor. Então, eu vou procurar o serviço.
Ou quando reclama de dor, a pessoa acaba sendo taxada. Sabe aquela pessoa da família? Ah, é a fulana das dores. E aí acaba nem buscando o serviço e não encontra o diagnóstico de fato. E aí não recebe o tratamento adequado. Os automedicados deve ser um outro problema também, imagino, né? Eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Exatamente. Nós normalizamos, a nossa sociedade normalizou que sentir dor diariamente é ok e tá tudo bem. E se a gente for questionar, quem aqui está assistindo que não conhece alguém que tem uma bolsinha de remédio na bolsa, que tem dor de cabeça diária, que tem uma dor nas costas diária, nós normalizamos que sentir dor todos os dias é algo normal e que está tudo bem. Então, conforme o Ricardo falou, quando a gente vai pesquisar de fato, muitas pessoas, elas não sabem que elas têm dor crônica e ela não sabe que é uma doença que tem tratamento. A gente estava falando antes de começar a gravação, vou continuar com você aqui, doutora Amélie, sobre o quanto o universo de causas para a dor crônica é gigantesco. Mas dá para a gente trazer alguns exemplos aqui, pelo menos as causas mais recorrentes? Quando a gente pensa nas causas mais recorrentes em relação à questão de dores crônicas, as dores lombares, elas dominam muito a questão dos serviços de saúde. Você tem uma grande demanda em procura de atendimento médico, seja na emergência ou no consultório para tratamento de dor lombar, é a causa que mais leva a impacto financeiro na vida dos trabalhadores. É a causa maior responsável por falta no trabalho e outra dor de cabeça muito comum, e outro tipo de dor muito comum são as dores de cabeça. Sim, dor lombar, dor de cabeça. Quero começar com essa questão da dor lombar, doutor, que imagino que o tratamento passe muito, ou talvez até principalmente pela fisioterapia. Não sei se teria indicação para tratamento medicamentoso, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre tratamento para dor lombar, para começar. Perfeito. O primeiro ponto importante é que o tratamento ele tem que estar muito alinhado com o diagnóstico. E o diagnóstico tem que estar muito alinhado com, vamos imaginar assim, o mecanismo, o problema, o que causa aquela dor. Sim. E nós vivemos uma questão muito complicada atualmente, que é uma deficiência em dar o diagnóstico. O diagnóstico ele está sendo muito voltado para exames complementares, exames de imagem, e está se afastando muito de um diagnóstico clínico. Certamente, muitas pessoas que estão assistindo já receberam, ou conhece alguém que receberam um diagnóstico sem ser tocado ou sem que algum teste tenha sido feito por um exame de imagem, que é ideal, mas eu preciso entender a relação do exame de imagem com o meu paciente. Quando essa relação ela não é feita, você acaba focando o tratamento no exame da imagem e não no paciente. Imaginem que 1000 exames de imagem não representam igualzinho 1000 pacientes, eles são diferentes. Então, o primeiro grande fator é identificar como que a dor está contextualizada na vida desse paciente. O que está causando essa dor? Perfeito. Vamos dar um exemplo? Provavelmente, alguém que está assistindo já teve um período de um grande estresse ou ansiedade, seja jovens, para vestibular, para prova, seja uma pessoa que está no trabalho e tem uma cobrança muito grande dos chefes, ou está se cobrando muito, e já evoluiu com algum tipo de crise de dor. Mesmo como a doutora Amélie falou das dores de cabeça, alguém já teve um período de estresse e com relação à dor de cabeça. O que isso me mostra? Que a dor, ela está além do físico. Ela está numa palavra que as pessoas usam, que é um palavrão, que é biopsicossocial. O que quer dizer isso? Quer dizer que envolve meu físico, envolve o meu fator mental, envolve o meu fator social. E por isso, o tratamento, ele deve ser multifatorial também. E principalmente, o que acontece com a doutora Amélie e comigo, uma conversa muito próxima entre os profissionais de saúde. Porque às vezes o meu paciente, ele precisa mais dessa parte de exercício, de orientação comportamental. Às vezes ele está com um problema no sono e ele não entende como o sono regula, por exemplo, a dor. Você até perguntou uma questão se teria espaço para as medicações no tratamento de dor lombar. Tem. Só que é muito importante nós passarmos isso para o paciente, para quem estiver nos assistindo, qual que é a função da medicação na dor crônica. Eu gosto muito de falar com o paciente. Não é a medicação que vai tratar a sua dor lombar. Ela vai diminuir a sua dor para quê? Para o fisioterapeuta, para o Ricardo, para o educador físico, conseguir fazer os exercícios com aquele paciente. Até mesmo quando nós pensamos nos procedimentos minimamente invasivos para as dores. Qual que é a função? Reduzir a dor para o paciente ficar mais aliviado e, consequentemente,
O exercício, que nós sabemos que é o padrão ouro nos casos da lombalgia, o fisioterapeuta e o educador físico conseguir exercer eles com o paciente de uma maneira mais confortável. Isso que a Mary falou, compreendendo uma coisa excelente, normalmente as pessoas elas correlacionam que a melhora da dor tem que vir com a cura. Cura do quê? Do achado no exame de imagem ou cura da lesão. E quanto mais tempo a pessoa tem dor, menos ela tem a ver de fato com aquela lesão, com o tecido machucado se ele estiver. Então, o tratamento, ele vem devolver a pessoa para a vida. Ele vem na equipe em reabilitar. Reabilitar para o dia a dia, para jogar bola, para você carregar seu filho no colo, para você ficar sentado trabalhando. Então, o tratamento ele vai envolver todos os fatores, que aí podem ser sono, atividade física, como a doutora Mary bem falou, alimentação, convívio social, aspectos mentais. Por isso que você tem vários profissionais que vão cuidar da parte. Na fisioterapia, vamos olhar aspectos de movimento, olhar aspectos do medo de movimento. O paciente chega com muito medo. Tem estudos que eles mostram com ressonância magnética, que só dele ver vídeo de pessoas levantando um vaso pesado, ele já ativa as áreas encefálicas que têm correlação com a experiência da dor. Né? Então, só de ele imaginar aquilo, como se fosse o barulho do motorzinho do dentista, já fica, meu Deus, você sente aquilo. Aquelas sensações. Então, a mente da pessoa fica muito assim, ela correlaciona. Então, a fisioterapia, ela vai vir nesse contexto e ela precisa muito da aliança com os outros profissionais, para todos, porque muitas vezes isso já está tão fixado que a pessoa precisa de ações medicamentosas pelas vias centrais, né? E ações periféricas, por exercício. Não que não atue exercício nas vias, né, de hormônios, mas precisa desse contexto. Para evitar os medos de se mover, para ela começar a experienciar o mundo e não fazer o quê? O repouso prolongado. Porque todo mundo associa a questão de dor a repouso. E você falou de trabalhos científicos. Tem um trabalho científico que mostra que os pacientes aumentam os níveis de ansiedade ou de depressão quando eles veem um laudo de ressonância. Eu falo que laudo de ressonância assusta o paciente muito mais do que a bula do remédio. Porque já associa com algo grave, será? Porque o que acontece? Quando o médico radiologista ele pega, ele descreve todas as alterações que tem na coluna, no tornozelo, Sabe no que joelho. Eu nem leio, né? Ótimo, dá perfeito. desespero. Dá desespero. Só que o que acontece? A razão. maioria das alterações, elas são alterações que são comuns e são esperadas. Só que o paciente, o leigo, ele não sabe que a alteração no exame de imagem é igual cabelo branco. Todo mundo vai ter. Só que não significa que tudo ali é um problema que vai te causar dor, nem tudo ali é um problema que precisa de ser resolvido. Nós não temos essa associação obrigatória entre exame de imagem e a causa da dor. Muitas vezes os pacientes chegam para a gente e falam, eu tenho 3 hérnias. E quando você faz a avaliação, você escuta ele, você faz o exame físico, ele não tem dor da hérnia. Existe uma coisa, Lívia, que quando o paciente ele vê o laudo do exame, e muitas vezes ele acaba nem passando num profissional para fazer a correlação, ver se o laudo tem a ver com ele, se tem alguma influência na vida dele ou não, ele começa a ter esse laudo como sobrenome dele. Então agora meu nome é Ricardo Ambrosio, hérnia na L3. Né? E aquilo vira tanto para a vida dele que ele esquece de que aquela condição, normalmente, ela é uma condição que vai passar. Mas ele leva eternamente. E aí ele tem uma crise de dor ou tem alguma dor forte e ele começa a falar assim, dói bem na hérnia. Né? Parece que, se eu levantar a câmera, pega? Não. Parece que é meio que assim, o paciente, mas tá aberta. O paciente está aqui conversando. Ele está aqui, ele tá aqui conversando. Vamos ver se vai funcionar. Aí ele vai lá no médico, no profissional de saúde, e ele recebe, ele fala assim, tô bem. Aí ele recebe lá, hérnia em L2, L3. Ele já faz assim. Funcionou, doutor. Abaixando a cabeça, funcionou. Por quê? Porque nós queremos dar significado para a dor. O nosso cérebro, ele quer entender de onde vem a dor. Doutora, eu estou ouvindo vocês falando e está me passando uma impressão que os fatores psicológicos são quase que preponderantes para a dor crônica. O que acontece? Quando a gente pensa nas nossas emoções, elas têm um papel muito importante na dor crônica. Elas podem tanto intensificar a dor crônica, ampliar, como atenuar. Assim. Isso, não é a principal causa, mas ela tem esse papel de piorar ou atenuar. Isso, até porque a dor e as nossas emoções compartilham os mesmos circuitos neuronais e as mesmas áreas no cérebro. São mesmas áreas de processamento. Então, quando uma área está alterada,
altera a outra e vice-versa. Isso é muito importante da gente falar, Lívia, porque muitas vezes as dores alheias, elas são menosprezadas no consultório. O paciente fala, aí seguinte o acompanhante fala, não, doutor, eu acho que a dor dele não é real. Porque quando ela está nervosa ou quando ela está triste, a dor piora. Então, eu acho que a dor é emocional. A dor, ela é real, mas ela pode ter realmente essa exacerbação pelos fatores emocionais do paciente. E isso, em hipótese nenhuma, não significa que aquele paciente não está sentindo dor. Da importância desse tratamento em vários aspectos que você citou, né, doutor Ricardo? E até na educação do paciente para entender o que a dor é, não na definição médica disso, mas o que a dor é no contexto da vida dele. Para que ele compreenda e consiga, por exemplo, por meio do medicamento e por meio dos exercícios, por meio da fisioterapia, por meio de todas as sessões que vão fazer e todos os procedimentos que vão ser realizados, fazer com que o movimento crie uma nova perspectiva para ele. Já viu o vídeo que alguém fala assim, nossa, o idoso na fila de tal lugar, aí ele está um pouco amuado. Aí o idoso dançando no baile, dança um monte. Isso tem a ver, muitas vezes, com o contexto. Né? O contexto consegue dar significados diferentes para o que o paciente está percebendo. O que não estamos falando aqui, vale a pena citar, é que o exame de imagem ou as lesões não têm relação com a dor. Elas têm. Sim. Só que a proporção de relação com a dor deve ser avaliada caso a caso. E muitas vezes não tem sido avaliado caso a caso, tá? Do mesmo jeito que a gente tem um universo muito grande de causas e de tipos de dores crônicas, dentro de um mesmo grupo ou de um tipo de dor crônica, a gente tem níveis muito diferentes de dor? Vamos começar com a doutora, depois eu passo para o doutor Sim, nós temos intensidades diferentes de dores dentro de cada tipo de dor. E isso é uma coisa interessante você trazer, Lívia, porque o que acontece? Muitas vezes, principalmente profissionais de saúde, porque nós não somos educados, não é, Ricardo, nos nossos cursos de maneira efetiva sobre dor, às vezes eles pegam uma ressonância e falam com o paciente, mas você nem tem tanto motivo para sentir dor pela sua ressonância. Ou não, a sua dor não se justifica porque a sua cirurgia foi perfeita. O médico fala isso? Acontece? Sim. O que a gente mais vê no consultório, né, são relatos de pacientes em relação a isso. Mas assim, a nossa educação sobre dor nas faculdades de saúde, não só de medicina, ainda são muito falhas. E isso leva a esses erros no dia a dia com o paciente com dor. A própria definição de dor, ela já traz pra gente que a dor ela é uma experiência subjetiva, que pode estar associada ou não a uma lesão em potencial. E isso, o que a gente traz da definição para o nosso contexto? Quem define se tem ou não tem dor é o paciente. Cada um sabe da sua dor. Então, às vezes, frentes a procedimentos cirúrgicos iguais. O mesmo cirurgião opera o mesmo tipo de cirurgia, com a mesma equipe, da mesma maneira. Um paciente pode ter dor pós-operatória e o outro pode não ter. A dor ela é muito individual. E assim como tem essa questão da presença ou da ausência, aí a gente volta na sua pergunta, a intensidade. Se você pegar dois, eu gosto muito de usar o exemplo, se você pegar dois gêmeos idênticos e eles tiverem uma mesma hérnia no mesmo lugar, eles podem sentir intensidades de dores diferentes. Se você pensar, eles são gêmeos, a anatomia é a mesma, eles têm a mesma hérnia, mas as dores deles podem ser diferentes. Nós começamos a ter experiência de dor desde o período intraútero. Então, quando a gente tem uma experiência de dor na vida adulta, ela é a soma de todas as nossas experiências anteriores de dor. Como que foi, se a gente foi medicado adequadamente, se a gente não foi, se a gente teve acolhimento, se a gente não foi. E, conforme a gente já falou, tem um impacto da nossa parte emocional, social e até mesmo espiritual na soma da dor total. Então, isso que vai impactar a intensidade nossa de dor. O mesmo tipo de dor que a gente pode ter. Quem tem dor rotineiramente, observa, é sempre a mesma dor de cabeça, mas dependendo do que está acontecendo naquele momento de vida, ela vai se apresentar em intensidades diferentes. Outro ponto que é fundamental aqui, pensando no que a Mary falou, é que a pessoa não tem que experienciar dor todos os dias. Essa dor ela pode acontecer 2, 3 vezes na semana. É importante isso. E isso perdurar por um tempo longo, né? 3, 4, 5 meses. Não deixa de ser uma dia. dor crônica. Exatamente. Entendi. E outro ponto importante é que daí o grande fator de você ter uma equipe que se converse para cuidar do paciente.
um cuidado centrado no paciente. E que o paciente tenha conhecimento sobre o caso dele. Porque senão o que você vê? Você vê um paciente que... Vamos falar da fisioterapia, assim, ó. Por que você não veio na fisioterapia? Eu não vim porque eu tava com dor. Não, excelente. Então você vai vir aqui que nós vamos ter recursos para que você consiga entender como gerenciar a sua dor e que essa dor não limite você funcionalmente. Sim. Então, às vezes, eu preciso também conversar com a Amelie e falar, Amelie, vamos ver se a medicação dá para organizar horário para ela chegar na fisioterapia melhor ou de alguma forma diferente. Ou mesmo nós precisamos conversar com o paciente para que ele entenda que normalmente na dor crônica os remédios eles não vão ter efeitos, acho que a Amelie pode explicar melhor isso, imediatos. Não é igual os milagres que você vê na rede social, sabe? Você, com 2 copos de água, você vai zerar sua dor em um dia. Então, nós temos essas questões. E hoje as pessoas estão ansiosas em relação a uma melhora imediata. Foi bom tocar nesse ponto, doutor, porque essas receitas milagrosas se multiplicam nas redes sociais mesmo. E muitas vezes, para além de não ter efeito nenhum, pode prejudicar um tratamento, né? Prejudica porque muitas vezes, acho que ele pode falar bem disso, o paciente, se ele não tem uma relação muito próxima com nós, ele não tem o que a gente chama de aliança terapêutica, é o termo bonito, às vezes ele não conta o que ele está fazendo. Não. Entendeu? Ele não está falando o que ele está fazendo. Lá no fundo ele sabe que não está certo, então. Não, ou às vezes ele está fazendo uma receita de chá que pediram para ele. Vergonha de falar, talvez? Às vezes ele não vê que é relevante. Sim. E se você olhar, quando a gente pensa em promessa milagrosa, o mundo da dor, ele é um território muito fértil. Sentir dor é uma das piores coisas que tem. Você imagina pacientes com dores crônicas que sentem dores há anos. Ele sente dor, a dor começou a impactar o emocional, o social dele, ele deixou de frequentar as atividades rotineiras de lazer. A dor tem consequências muito sérias. Inclusive na saúde mental, doutora. Exatamente. Pode levar à depressão, por exemplo? Pode. Porque a pessoa não sai daquela condição, Olívia, não tem como alguém sentir dor durante todos os anos e não ter nenhum impacto na saúde mental. Exatamente. Aí começa a não dormir bem pela dor. Então a pessoa tem dor, tem insônia. Como é que vai ficar a saúde mental? Eu falo no livro que tem um triângulo que é o... Falando no livro, vamos lá. Que é um livro triângulo... que é esse? Vamos mostrar. Aí, ó. É um livro que eu escrevi, ele é todo referenciado cientificamente, mas ele foi escrito para público leigo. Justamente com o objetivo da gente puxar mais temática para esse assunto da dor que é tão importante e principalmente já para trazer orientações para os pacientes com dor ou para quem convive com dor, para eles aprenderem mais sobre a dor crônica. Para quem está ouvindo a gente na rádio, não está nos vendo, Existe Vida Além da Dor, é o nome do livro de Amelie. Descubra o caminho para uma vida com mais saúde e menos dor, que é um resumo exatamente do que você disse agora, né, Amelie? Exatamente. E no livro eu falo que tem um triângulo que é pior que o triângulo amoroso, que são o quê? Dor crônica, distúrbios de sono e saúde mental. Quando você tem um fator de risco para um, automaticamente você pode desenvolver fatores de risco para o outro. Se você não trata, com o passar do tempo, você vai cair nesse triângulo. Mas, em compensação, quando você começa a tratar o paciente, você começa a mexer um pouquinho na dor, começa a melhorar o sono, a saúde mental, ou se você age em outra ponta do triângulo, começa a mexer tudo. Então, o paciente com dor crônica, ele tem muito sofrimento. Então, ele é um alvo muito fácil para quê? Para promessas milagrosas. De internet, de meios sociais. Eu falo para qualquer paciente na primeira consulta. Qualquer pessoa que te resolver, que vai resolver o seu problema de maneira instantânea, com produto, com colchão, com travesseiro, esquece. Vocês estão assistindo o programa com a gente, a dor crônica, ela é algo muito mais complexa. Então não vai ser uma solução milagrosa que vai resolver a dor. Pode até ajudar, mas não é a solução, né? Dependendo do que for. Alívio da dor é uma construção diária. E quando você pensa nessa questão da dor, se vocês repararem, nós falamos de exercício, nós falamos de sono, nós falamos de alimentação. Então quando você começa a mexer nisso, não só você tem uma melhora da dor, como também você vai prevenir e tratar de maneira conjunta diversos outros tipos de doenças crônicas. E tem cura, doutor? Isso é uma coisa importante. Primeiro, só para complementar o que a Amelie falou, essas promessas milagrosas, você bem falou, às vezes ela pode ajudar, mas muitas vezes ela prejudica, porque elas são fundamentadas em algo que não é científico, que a gente chama de pseudociência, e ela afasta a pessoa de buscar um cuidado adequado. Sim. Porque assim, ó, eu tô com muita dor hoje, eu vou marcar com a Amelie. Não, faz o seguinte, você vai fazer isso aqui, ó. Não vou dar um exemplo para não ter problema. Vai fazer um tratamento que eu vou te falar aqui, totalmente aleatório.
Tá? Ah, tá bom. Aí no outro dia melhorou? Ah, não sei. Não é que demora uns 3 dias. E aí você vai postergando. Sim. E vai piorando às vezes a situação, né? Quanto mais tempo você demora, mais difícil fica para você solucionar as questões de dores crônicas, né? Cura é um termo que nós não gostamos de usar, porque cura dá a ideia de resolutividade total e as pessoas sempre alinham, sempre correlacionam a dor com uma lesão. E às vezes a lesão não vai melhorar, ela vai ficar lá. Só que a pessoa vai estar devolvida para a vida. Daí a importância de você compreender que a dor, por meio aí da fisioterapia, das sessões, por meio da medicina da dor, por meio de todo esse contexto, ela muitas vezes vai manter a intensidade por um período, mas a pessoa não mais vai ter a vida totalmente prejudicada pelaquela intensidade de dor. Então, às vezes, frequentemente, a reabilitação traz a pessoa voltar a jogar bola. Eu tenho pacientes que o sonho era conseguir dançar no casamento do filho, e consegue, mas conseguiu com a dor no pé. Só que antes, não conseguia permanecer. Era incapacitante antes. Isso, e aí você tem esse processo da melhora. Por isso que os objetivos do tratamento, ele é definido paciente a paciente. Doutor Ricardo e doutora Amélie também. A gente está nos 2 minutinhos finais do programa e eu acho muito importante a gente deixar de mensagem para quem está assistindo e que está fragilizado, sofrendo com dores que não passam e que muito possivelmente são crônicas, levar para essas pessoas o que é mais importante do tema. Começando com você, doutor Ricardo, reconhecer essa dor e dar importância para ela é o primeiro passo. Perfeito. Validar a sua dor. Embora as pessoas na sua volta às vezes não validem a sua dor, você tem que validar ela e buscar conhecimento sobre isso. Se você está numa região, por exemplo, que você não consegue uma consulta rápida, a gente sabe que o Brasil é imenso, que às vezes você não consegue buscar um profissional de saúde muito rápido, busca conhecimento. O livro da Amélie, por exemplo, é um excelente exemplo. O livro da Amélie é um excelente exemplo que ele pode organizar para que você conheça e reconheça a sua dor e saiba, inclusive, melhor qual profissional, às vezes, buscar ou o que conversar com os profissionais. Senão você vai esconder algo de contar para ele porque você não acha que é importante. Então, o grande fator aqui é conhecimento. Quando for nos profissionais de saúde, no médico, especialista de dor, no fisioterapeuta, especialista de dor, ou nos profissionais, pergunte muito para que você entenda a dor no seu contexto. Esse acho que é o principal para que você tenha esse poder de cuidar-se, que a gente chama de autogerenciamento da dor. Conhecimento e tratamento, com esse combozinho, dá para ter qualidade de vida? Sim, dá para ter qualidade de vida e dá para ter um alívio significativo das dores. Como o Ricardo falou, é muito importante que o paciente ele conheça sobre dor. A própria literatura científica nos mostra que quando você educa o seu paciente, você proporciona um desfecho muito melhor no alívio das dores dele. Por quê? Ele vai entender que ele vai para a fisioterapia mesmo com dor, mas para melhorar a dor. Ele vai entender que ele precisa de fazer uma higiene do sono para poder dormir melhor e, consequentemente, fazer o quê? Ter um alívio da dor. Então, quanto mais informações o paciente tem de fontes seguras, como profissionais de saúde especializados na área, mais ele tem chance de ter um alívio na dor dele. Maravilha, queria agradecer a doutora Amélie Falcone, médica especialista em dor e autora do livro Existe Vida Além da Dor, e também agradecer ao doutor Ricardo Paniza Ambrósio, fisioterapeuta e coordenador científico do Comitê de Dor e Movimento da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Bem-vindos sempre, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Lívia, pelo convite. E a você, muito obrigada também, você que nos acompanhou. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado e compreendido o programa de hoje. A gente espera que tenha te ajudado. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só enviar um e-mail. saude@jovempan.com.br. Quer rever essa e outras entrevistas? É só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.